Réu em 2 ações penais da Operação Lava Jato, respondendo a 5 inquéritos no Supremo Tribunal Federal e alvo de um pedido de investigação e outro de prisão da Procuradoria-Geral da República, o deputado afastado Eduardo Cunha renunciou hoje à presidência da Câmara. Isso acontece 1 ano e 5 meses depois dele ter assumido o cargo e em meio a um longo processo de cassação do mandato dele, que pode estar muito perto do fim. Sobre esse dia de intensas emoções em Brasília, eu vou começar conversando com a Andréa Sadi. Andréa, boa tarde para você. Bom, você acompanhou todo o pronunciamento do Eduardo Cunha quando ele pediu a renúncia da presidência da casa. A grande questão agora é a sucessão. Quando deve ser a eleição? Deve ser mesmo na semana que vem, segunda ou terça, como dizem os aliados do deputado Eduardo Cunha? Cris, boa tarde a todos. Olha, alguns deputados que conversaram agora com Valdir Maranhão, presidente interino, acabaram de me confirmar que a eleição vai ser na quinta-feira, às 16 horas. Portanto, não como estavam dizendo os aliados de Eduardo Cunha após esse pronunciamento dele, onde ele disse que renunciaria à presidência da Câmara. Queriam segunda e terça, mas a eleição ficou marcada para quinta-feira, às 16 horas da semana que vem, Cris. Como você disse, agora é tudo que todo mundo aqui quer saber, né? Quem é que vai assumir a presidência da casa? Os candidatos, de fato, estão se articulando. Tem aqueles 2 grupos. De um lado, o grupo do Centrão, os partidos aliados de Eduardo Cunha, e os candidatos, o principal candidato desse grupo é o deputado Rogério Rosso, que é o líder do PSD na Câmara, ele aqui de Brasília, do PSD, e do outro lado é a antiga oposição. PSDB, DEM, PPS e alguns outros ali, partidos desgarrados, têm como candidatos Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, também tem o Heráclito Fortes, que é do PSB do Piauí. Só que esses 2 grupos, Cris, eles são aliados do Palácio do Planalto. O que o governo está dizendo? Que não vai interferir na disputa aqui, que essa questão da sucessão da Câmara é um problema da Câmara, um problema do Legislativo. Eduardo Cunha, nesse pronunciamento dele, Cris, deu uma série de recados falando sobre as questões internas aqui da Câmara, disse que a Câmara estava acéfala, a casa estava acéfala, fazendo uma referência exatamente a Valdir Maranhão, aquele argumento que a gente já tinha contado aqui no começo da semana, que ele ia usar como discurso público, quando ele admitia reservadamente renunciar à presidência da Câmara, ele passou a falar exatamente isso, que ele ia renunciar para salvar a Câmara de Valdir Maranhão. Na prática, Cris, qual que é a avaliação que o Palácio do Planalto e também parlamentares fazem? Que Eduardo Cunha não conseguiu usar a presidência da Câmara como uma moeda de troca para garantir a sua salvação. Nem no Conselho de Ética ele tentou fazer isso, desde aquele período ele já estava admitindo renunciar à presidência. Depois na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, onde tem aquele recurso contra a cassação do mandato dele, está em busca de votos, queria uma garantia prévia. Antes de renunciar à presidência, queria a garantia de que ele ia se salvar. Não conseguiu, teve que renunciar mesmo assim. Ainda nutre alguma expectativa, esperança, sabe aonde? No plenário da Câmara, porque depois que esse recurso, a expectativa é que é na CCJ, seja rejeitado, o parecer do Conselho de Ética, que pede a cassação do mandato dele, vai para o plenário da Câmara. O voto no plenário é aberto, então os deputados dizem que são praticamente nulas as chances de Eduardo Cunha se salvar, mas ele nutre alguma expectativa. Então ele acha que, tendo renunciado à presidência da Câmara, pode garantir algum tipo de voto lá. Por quê? Qual que é o discurso? Olha, eu salvei a Câmara do Valdir Maranhão, abri espaço, cedi e renunciei à presidência, abrindo espaço para a sucessão, e agora ele quer uma ajuda, uma mãozinha aí para salvar o seu mandato no plenário. Mas os deputados, Cris, como eu disse, estão me dizendo que não tem nenhum tipo de acordo, não tem como Eduardo Cunha se salvar no plenário quando esse relatório chegar lá. Essa é a expectativa dos deputados aliados e também os deputados de oposição. Bom, Cris, como você disse, eu acompanhei esse pronunciamento do deputado Eduardo Cunha, cheio de recados, falou aí da situação da Câmara, falou também, fez algumas referências à família, mas vamos ver primeiro um trechinho do que disse Eduardo Cunha nesse pronunciamento. Reafirmo que não recebi qualquer vantagem indevida de quem quer que seja. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de presidir a Câmara dos Deputados do meu país. Quero agradecer ao meu partido e a todos os deputados que elegeram em primeiro turno em fevereiro de 2015. Quero agradecer a todos que me apoiaram e me apoiam no meio dessa perseguição e vingança de que sou vítima. Quero agradecer especialmente a minha família, de que os meus algozes não tiveram o mínimo respeito.
atacando de forma covarde, especialmente a minha mulher e a minha filha mais velha. Uso a minha família de forma cruel e desumana, visando me atingir. Cris, a gente viu aí um trecho do que disse o deputado Eduardo Cunha e a gente vai chamar um outro trecho, mas antes eu queria contar um outro bastidor de toda essa operação das últimas semanas, de Eduardo Cunha admitindo renunciar em troca de garantir algum apoio. Além dos deputados, dos parlamentares que vinham pressionando para que ele fizesse isso, também os advogados, vendo que a situação, o cerco aqui na Câmara estava se fechando de fato para ele, também alguns integrantes do governo já tinham aconselhado Eduardo Cunha a fazer isso, a renunciar à presidência da Câmara. Pelo menos 3 vezes isso aconteceu. Eduardo Cunha queria essa espécie de ajuda, como eu disse. E além disso tudo, também o presidente em exercício, Michel Temer, chegou a conversar com ele sobre esse assunto lá no Palácio do Jaburu, há cerca de 2 semanas. O Palácio do Jaburu é a residência oficial do presidente em exercício, quando Eduardo Cunha pediu essa conversa com Temer. E nesta conversa, Temer queria que o governo fosse o fiador de algum tipo de acordo aqui na Câmara. Segundo fontes do governo, Temer disse que não tinha o que fazer, porque isso era um problema, uma questão da Câmara, que ele tinha que resolver com os deputados. Mas, como eu disse, Cris, Eduardo Cunha tentou todos os tipos de acordo prévios aqui com os deputados e não conseguiu nenhum tipo de garantia. Então, ele teve que renunciar à presidência da Câmara em troca, achando que pode ter algum tipo de ajuda no plenário da Casa para salvar o seu mandato, o que os deputados dizem que é praticamente impossível. Agora sim, vamos chamar mais um trecho desse pronunciamento de Eduardo Cunha. É público e notório que a casa está acéfala, fruto de uma interinidade bizarra, que não condiz com o que o país espera de um novo tempo após o afastamento da presidente da República. Somente a minha renúncia poderá pôr fim a essa instabilidade sem prazo. A Câmara não suportará esperar indefinidamente. Sociedade, acima de tudo, espero que esse meu ato ajude a restaurar o nosso país após o processo de impeachment. Desejo sucesso ao presidente Michel Temer e ao futuro presidente da Câmara dos Deputados. Que Deus abençoe a